Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Belas. Eu sou a Gabi. Eu sou a Dani. E eu sou a Nanda. E hoje nós vamos começar falando sobre um assunto que a Nanda vai começar aí dando uma ideia, né, inicial, porque hoje é aquela história do papo cabeça. É hoje. Hoje é mais profundo. Vamos começar então. Então, já que agora já vai ser, né, Dia das Crianças, 12 de outubro, né, a gente pensou em conversar aqui, um bate-papo com chimarrão pra ser leve, né, pessoal? Tem que ser sempre leve. Chima sempre com a gente. Exato. Ainda mais com o nosso arroba, ali, ó. Aqui, nosso, vou mostrar de novo, logo. Pra quem não viu ainda, a nossa cuia nossa personalizada. Então, pra gente conversar sobre a nossa criança, né? Nossa criança interior, né? Que todo mundo tem a sua criança interior. E o quanto a gente tem que resgatar ela. E assim, eu digo que diariamente, tá? E com frequência, pra gente poder seguir fazendo tantas tarefas que a gente tem, né? Tanto no dia a dia, desafios, novas buscas de vida, assim, né? E resgatar essa criança que tá ali, às vezes, muitas vezes adormecida, mas é ela que vai fazer com que a gente continue. Então, resgatar ela pra vida adulta, né? Pra vida adulta, porque o que é a criança, né? Quem tem contato com criança, quem tem uma criança consigo na sua casa, sabe que a criança é aquela liberdade. A liberdade de expressão. Liberdade pra contar tudo, falar a verdade, falar na cara. Criatividade. É aquela história que a gente diz assim, ó. Se uma criança falou, a gente passa por cada situação, né? Se uma criança falou, né, pro adulto... Eu vou contar uma que aconteceu. A minha filha. Tu sabe, né? Tu sabe essa história. Eu vou contar uma rapidinho, porque daí já mistura tudo, né? Mas a gente vai lembrando. A gente no aniversário, né? E a Júlia, filha da Nanda, pra quem não sabe, ela olhou pra mim e foi mostrar pra mim que ela tinha pintado a unha. Ela é super vaidosa. E aí eu falei, ai, Júlia, que linda essa tua unha, esse esmalte é maravilhoso, lindo. E ela logo olhou pra minha unha e falou assim, pois é, tia Gabi, na tua unha tá faltando esmalte. Por que ela falou isso? Porque eu tinha feito esmaltação em gel. E aí quem faz esmaltação em gel sabe que quando já tá lá passando quase de um mês pra fazer a unha de novo, a unha fica com um pedaço, né? Vai crescendo a unha, então falta esmalte. E ela percebeu que tava faltando esmalte na minha unha e ela falou na minha cara, na minha cara, né? Tia Gabi, tá faltando esmalte aqui. A sinceridade da criança, né? Então é isso, né? Essa sinceridade, essa verdade que eu acho que a gente acaba muitas vezes perdendo quando faz, né, essa transição para a vida adulta, né, ao longo, né, das nossas trajetórias e das nossas escolhas também. A criatividade também que a criança tem, né? Muita em fazer, né? A criança vai lá, ela faz, ela tem curiosidade, ela quer buscar o novo, quer experimentar. E muitas vezes, né, na vida adulta, a gente não se permite fazer isso. E é bem isso, a gente não se permite. A gente vai... Porque a criança, geralmente, ela não tem medo, né? Ela não tem filtro, assim. Então, eu acho que isso que a gente vai perdendo ao longo do tempo. Que é essa coragem que as crianças têm de se jogarem no novo. De enfrentar os medos, de simplesmente se jogar na vida, assim, sabe? E a gente vai perdendo isso ao longo do tempo. E chega um ponto que às vezes a gente chega na idade adulta, e eu acredito que vocês já devem ter experimentado isso, e a gente também experimentou isso recentemente num evento juntas, que é a gente lembrar da criança que a gente foi, né? E resgatar essa criança, e resgatar a energia que essa criança, que a nossa criança tinha, pra ter coragem de enfrentar os desafios da vida adulta, né? E resgatar até as próprias inseguranças que essa criança tinha. Eu me lembro como eu fui uma criança insegura e isso refletiu na minha vida depois, na minha adolescência, na minha vida adulta, né? E poder dizer para essa criança, sabe? Retornar lá no passado e dizer assim para essa criança, tá tudo certo, tá tudo bem, né? É seguro, essa sou eu adulta hoje e a tua trajetória, ela foi linda, né? Ela foi incrível e é seguro e tá tudo bem, né? E reconhecer que
aquelas coisas ficaram lá no passado e que aquela insegurança, ela, por algum motivo, ela foi causada, né, na vida de várias crianças, de várias pessoas que devem ter vivenciado isso também, mas que ela não pode continuar na vida adulta, né? Então, tem as coisas muito boas da nossa criança interior que a gente tem que trazer junto para nossa vida adulta, resgatar isso, que é a sinceridade, a verdade, né? A criatividade, a liberdade de expressão, que muitas vezes nessa transição fica para trás. Mas também tem aquelas inseguranças que a gente viveu lá, a baixa autoestima, né? A não aceitação em algum grupo da escola mesmo, né? É verdade. O bullying, né? E tantos outros assuntos que surgem e que aquilo muitas vezes nos machucou, nos magoou e até mesmo na vida adulta nos traz feridas, né? E abre muitas feridas. Então, voltar lá e perdoar, né? E dizer, não, tá tudo bem. E esquecer também essas coisas, esses aspectos, né? Não digo esquecer, mas trabalhar esses aspectos. Trabalhar, não é esquecer. Eu gosto muito de ler sobre esse tipo de assunto, assim. E a gente aprende muito no marketing, enfim, sobre gatilhos, né? E os gatilhos, eles são muito... e a gente tem muitos gatilhos de quando a gente era criança, né? Então, assim, quando a gente sofre na infância alguma coisa, assim, alguma insegurança, algum medo, passa por algum trauma, ou alguma coisa no colégio, sei lá... Alguma instabilidade emocional. A gente leva isso pra vida adulta e quando a gente passa por aquela experiência de novo, parecida, aquele gatilho... Ele volta com tudo. E causa de novo uma ansiedade, um medo, estremece, né? Isso, exato, enfraquece a pessoa, enfim. Não enfraquece no sentido de, enfim... Mas é procurar um profissional também pra trabalhar essas feridas que surgiram lá na nossa criança interior, né? E acontece isso com todo mundo. Às vezes a gente acha que é com a gente só, né? Só comigo tá acontecendo isso, eu vou paralisar, vou parar, não vou seguir adiante. Não. É com todo mundo que acontece. E a gente tem que conversar. Por isso que a gente quis trazer esse assunto, já pensando no Dia das Crianças, mas um assunto mais profundo, porque quando vê, tu tá sentindo isso, né? É uma Espero reflexão. que essas palavras, né, te incentivem a procurar seguir o teu caminho que tu quiser aí, que tá te impedindo. Mas é realmente bem isso, assim, eu tenho uma terapeuta que me acompanha já faz pelo menos uns 3 anos, ou um pouquinho mais, né? Karina, que já foi nossa convidada no Pod Live, né? Karina Cerati. E ela trabalhou muito com isso, assim, e resgatar a minha criança interior e que tinha muita baixa autoestima, sabe? Agora que tu falou, né, Gabi? Que tinha muita baixa autoestima. E aí entender, né? Por que eu sentia essa baixa autoestima? E como isso podia refletir hoje na tua vida, atitudes, né? Nas tuas atitudes. Isso. E muitas vezes achar que os outros me veem de um jeito, mas os outros nem me veem daquele jeito. Eu que, na verdade, me vejo. Sim. E aí eu imagino que os outros me veem daquele jeito. Então, trabalhou muito, muito isso comigo. E muitas vezes eu tenho que voltar de novo pra esse... Resgatar. E às vezes até é um episódio único, isolado, que aconteceu na infância. Ou um julgamento, ou uma fala de alguém que aquela pessoa que falou aquilo, ela pode achar que não teve nenhuma importância na vida daquela criança, às vezes até um professor. Com certeza. Mas que bloqueou aquele indivíduo de uma forma que nunca mais esqueceu e que fez com que ele se bloqueasse para vários aspectos. Então, eu também não vou lembrar agora, mas alguém me contou que em algum momento da infância e da adolescência achava que não era bom em nenhum esporte. Porque um dia uma colega olhou para ela e falou assim, você não serve para nada aqui. Olha a força dessa palavra para uma criança, para um adolescente. Você não serve para nada. Por quê? Porque você não joga futebol, você não joga vôlei, você não joga handball, você não é bom em nenhuma atividade física. Agora eu lembrei até quem foi a pessoa, foi a Renata. E ela ficou assim, meu Deus, eu não sou boa em nada. E agora? Então, se eu não sou boa em nada, eu não sirvo pra nada, eu não vou saber fazer nada, eu sou inútil. Então, uma colega de colégio falou aquilo, olha a força da palavra, né? Com certeza. Durante a tua formação. E ela disse que ela se bloqueou, ela hoje é uma palestrante de sucesso, né? Trabalha bastante com essa área também do desenvolvimento pessoal,
Mas ela, por anos da vida dela, ela se bloqueou porque ela achou que ela não servia pra nada. Porque no inconsciente dela, Tava as falas. não era um professor, era uma colega. Ah, era uma colega. E aí ela sempre ficava no banco, né, na reserva. Então, sentadinha lá no banco, não tinha vez, não tinha lugar, não tinha chance, não tinha oportunidade. Sim. E achava que ela não servia pra nada. Né? Então, ela teve que fazer todo um processo de uma terapia, uma ajuda profissional para resgatar aquela mágoa, aquele gatilho, que é o gatilho lá do passado, para poder, no futuro, conseguir hoje ser o que ela é, né? Sim. E entender que ela é boa em muita coisa, aliás, né? A gente... Vocês devem ter também memórias da infância de vocês. E esses dias eu tava ouvindo o Eu Professor, não sei se vocês conhecem. Não da conheço. Oratória. E ele tava contando uma história que ele sofreu, tipo, como se fosse um bullying, né? De alguns colegas, porque ele era muito CDF, ele era nerd. Ele gostava de estudar. Ele era aquele que ficava lá na primeira fila. Isso! E não só os colegas diziam pra ele, tipo assim, ele não conseguia socializar, porque as crianças não queriam socializar com ele, porque ele era O CDF. o CDF chato da turma, digamos assim. O cara que perguntava, pro perguntava, professor, tirava que dúvida o tempo gostava de estudar, todo. e aquela coisa toda. O Como curioso. Os professores diziam pra ele e também pros pais dele que ele tinha que parar de perguntar tanto, porque ele tinha que dar chance pras outras pessoas, porque ele não precisava, como se ele estivesse se aparecendo por querer saber mais, porque ele sabia mais, porque ele estudava mais que a maioria. E quando eu vi isso, eu me lembrei muito de mim, assim, porque eu fui essa criança. Eu fui essa criança que, tipo, era a CDF da turma. Que era curiosa, que era tinha curiosa, vontade, que que tinha tinha vontade de adorava saber estudar. mais, que queria saber mais. E eu me lembro que uma das minhas professoras era minha vizinha, inclusive, conhecia minha mãe e tal. E a minha mãe um dia veio falar pra mim assim, a prof de história veio falar comigo dizendo que tu pergunta muito e que tu não deixa os outros falarem na aula. Porque toda vez que ela perguntava alguma coisa, se alguém sabia responder, eu levantava a mão. Respondi, eu sei, eu estudei, E tava tudo bem. tava tudo certo. E eu gostava de estudar. Mas aí, tipo, a minha mãe me dizia que eu não podia que saber muito era ser exibido. Sim. Tu não podia se destacar, Eu não podia me destacar. Era isso. tu tinha que se apagar. Isso que eu tinha que me apagar. E eu passei... E depois de fazer muita terapia, né? A gente foi falando sobre isso. E aí elas... realmente. Eu passei a minha vida inteira tentando me esconder das coisas. Porque... Não exatamente só por causa disso, mas porque... Provavelmente o meu inconsciente dizia que era uma coisa ruim eu me exibir. Eu me mostrar pro mundo. Eu dizer que eu era... O que eu sabia fazer. Né? Contar, Imagina, olha só, né? mostrar o que tu sabia também, né? Porque, afinal, se tu tava estudando a matéria daquela professora e tu Óbvio que ia saber. leu o conteúdo e tu também tinha dúvidas e tu queria saber. Isso. Tu queria saber mais, E né? aí eu lembro de quando a gente... Isso mais criança, né? E tipo assim, sei lá... Quarta, quinta série, sei lá. E aí quando a gente chegou na adolescência, tinha aquela questão de que... Eu queria ser aceita nos grupinhos, eu queria estar com os mais badalados do colégio. Claro. Aí tinha aqueles os meninos que a gente ficava interessado, daí os Aí meninos tem não os se- grupinhos E aí a gente acabava se moldando de acordo De pra entrar acordo num grupo, pra né? entrar num grupo, Uhum. sabe? Sim. E não assumir a própria identidade, né? É. A gente até falou isso No né? último evento, né? e no final do mês. de assumir a própria identidade. Eu acho que também tem disso. A criança, ela é muito pura nisso. Muito. Né? E a gente vai perdendo esse poder de assumir a nossa própria identidade para caber naquelas caixinhas que a gente acha que precisa caber. Isso aí é de novo a história de padrão. Muito. E como a gente tem que conversar, porque quando a gente conta uma história assim, né, Dani, que nem tá contando, ou quando da amiga, da Gabi, como é óbvio quem tá do lado de fora que não faz sentido, né? Não que faz. óbvio que não tem nenhum problema tu fazer perguntas ou Exato, responder exato. e se destacar.
mostrar o teu conhecimento. E outra, falar o que tu sabe. E outra coisa, tu pode não ser bom no esporte, mas isso não anula tu ser bom em outras áreas, em outras matérias, né? Exato. E ela falou, não, ela generalizou, Eu você era não é péssima em boa em esporte, nada. Eu mas também era, eu tava sempre no banco Mas de a reserva. pessoa que passou E eu por odiava, isso, eu tava sempre com, como é que é? Com desculpa pra professora de educação física e tal. Eu roubava, eu corria pra biblioteca, me escondia na biblioteca. Eu gostava de ler e não gostava de fazer educação física. Ah, eu eu também. Mas eu não, handball, meu Deus. Eu não Né? sabia. E todo mundo sabia jogar handball. Não, eu lá. odiava, eu tava sempre com algum tipo de desculpa que eu não tava legal, assim, e Ah, eu eu amava fugia. vôlei. E eu Ai, gostava que de saudade. ficar cuidando da... Ah, se era jogo de vôlei, eu preferia ser a juíza e A cuidar dos juíza, outros. Eu gostava já de comandar. Trabalho. Eu já gostava de comandar a coisa. E aí eu falava pra professora, a sorte que na minha vida eu sempre tive professoras excelentes de educação física que gostavam de mim e entendiam que eu Ai, não... professora ótima. Que eu não Ensino gostava e tava tudo bem eu não gostar de esporte, né? Mas eu ia na aula, não faltava aula, Sim, só que eu não gostava de jogar. Pra ganhar nota. É, pra ganhar nota. Mas assim, a pessoa que passa por isso, a pessoa que recebeu essa fala, não vai receber, não vai, muitas vezes, né? Sim. Não vai receber, não tem nada a ver. Nem vou escutar. Não, vai afetar lá no fundo do coração e lá... E marca, né? E marca. É porque nessa fase da vida é que a gente tá construindo a pessoa A que nossa a gente identidade. é, a nossa Verdade. identidade. Então, se nessa idade tu já recebe algumas influências de, tipo assim, tem que ser assim, tu não pode te expressar, não pode falar muito, não pode fazer X, Y, Z, tu vai crescer assim. É. E se ninguém chegar pra ti e dizer assim, olha, não, tu pode ser diferente, tá tudo bem, não tem que ser igual a todo mundo, né? E tem que cuidar muito quando a criança também é muito pequena, né? Muitas vezes a gente não se dá conta, assim, não faz isso, tu vai se machucar. Não, tu não sabe fazer isso. Criança, tipo, a idade da minha filha tem 3 anos e meio, ela quer mexer em tudo, né? E realmente, às vezes eu mesma, eu tenho que cuidar porque eu sei A que ela vai forma se como tu vai. machucar. Mas ela quer experimentar. Mas e como que eu vou entrar no equilíbrio de deixar ela experimentar aquilo que é novo, mas não falar pra ela, tu não consegue, tu não vai conseguir. Como que ela vai receber aquilo pra vida dela depois de adulta? É um desafio É um pros desafio. pais também, né? Então é desafio pra criança, é desafio pra quem tá na volta ensinando, então para os educadores, Sim. É um desafio. pai, mãe, professores, né? E toda essa comunidade que se envolve, né, ao longo do crescimento, do desenvolvimento da criança. Então, são vários aspectos, né? Então, não existe. Em algum momento vai acontecer, né? Alguma falha, alguma coisa. Por isso, da importância de, na vida adulta, procurar ajuda, né? Terapia. Trabalhar. Terapia. A gente vive de terapia. Né? A gente precisa... Eu agora tô numa fase que eu tenho que voltar com a terapia. Mas a terapia ajuda a gente em muitos aspectos, né? Eu lembro quando começou a pandemia, eu fiz todo um resgate lá na terapia, com vários aspectos, assim, até para trabalhar crenças. Crenças limitantes, Crenças né? limitantes. E aí a gente ia lá, voltava lá no passado, na criança interior, né? Naquele momento lá, a gente voltou até na gestação da minha mãe. É profundo. E aí a gente trabalhou, trabalhei não, né? Eu não. Resgate de alma, tu fez, Eu Gabi? fiz Theta Healing. Tá. Theta Healing. Foi um ano inteiro, o primeiro ano da pandemia inteirinho, fazendo Theta Healing. À distância, né? Tudo online, mas pra mim foi fundamental. E fez eu desbloquear a insegurança. Eu era uma adulta insegura. Uma adulta insegura abrindo um negócio no meio da pandemia. Será que isso vai dar certo sem terapia? Não teria dado certo sem terapia. Sim. Então, voltando lá na barriga da minha mãe, trabalhando todos os medos que ela teve Que transfere, na né? gestação e passou pra criança, né? Foi fantástico, assim. Foi um ano incrível. Eu recomendo pra quem tiver vontade de experimentar. É muito bom. Vale muito a nunca pena. fiz. Vou pensar. Bem bacana, bem bacana. Fiz com a Silvia. Independente do tipo de Silvia é terapia, excelente. eu acho que a pessoa, ela procurar ajuda e procurar se conhecer, assim, né? E ter um desenvolvimento pessoal, acho que é válido de necessário, qualquer né? maneira, né? E é um momento que tu tem pra ti, né? Porque a gente tava falando sobre isso também, né? Tu ter o teu momento, tu resgatar, fazer esses resgates profundos dói. Machuca. Mexer lá no passado, né? Ontem a gente teve uma experiência assim.
Né, Não foi ontem, né, amiga? Não foi ontem, não foi ontem. Já tô no... Foi num evento, foi num evento que a gente foi. A é. gente fez todo um É resgate. muita coisa, Muita né, coisa. gente? Já tô perdida nos dias. A gente fez já um resgate, assim. E aí tem todo também o trabalho da constelação familiar. Ai, sim. Meu Deus, esse aí... Esse eu nunca fiz, mas eu Eu já acho fiz que 3. naquele evento que a gente foi algo parecido, assim, que a gente fez. As 3 chorando que nem doidas, Muito, assim. Chorar de bom. chorar de muito soluçar, bom. assim, quando eu resgatei a minha criança interior lá, a minha, Aí só pra eu vocês senti. terem uma ideia nessa dinâmica que a gente fez, que a gente participou, a gente buscou lá no passado algumas coisas. A minha criança, ela tava tirada no chão chorando. Quando eu imaginei, né, durante a dinâmica de fazer esse resgate da criança interior, façam isso, é um exercício que tem que ser bem Que tem que fechar conduzido. os olhos, alguém te conduz, Alguém né, te nesse conduz, caminho. procurem um profissional pra fazer isso, né? Mas a minha criança interior, ela tava jogada lá no chão, chorando, com medo, encolhida também, né? E fazer esse resgate mexe muito profundamente com a gente, assim. Eu chorei, eu soluçava de chorar. Eu só pensava assim, de olho fechado, né? As gurias nem estavam achando que eu tô doida, né? Só que aí eu Só que tu abre os escutava olhos, tá e tava todo mundo chorando. E né? aí eu olhava pro lado, elas também estavam passando a mesma coisa. E o envolvimento é grande. E depois, quando tu consegue resgatar a tua criança interior, trazer ela pra tua vida adulta, né? E dizer, tá tudo certo, tá tudo bem, né? E entender por que ela tá assim, né? Entender por quê. Polido, O que tá acontecendo. Foi uma experiência incrível. Eu não consegui ver a minha criança. Não conseguiu? Não, ela tava no início, não. Tava tudo embaçado, imagina. Não enxergou ela? Não enxerguei direito. Depois eu consegui vendo um pouco o rosto, o formato do rosto. Mas aí me fez pensar, sabe? Será que eu não tenho que acessar ela? Que eu tô me privando? Tu não aí quer de algumas acessar questões? ela? Talvez eu não queira acessar. Não sei, vou ter que trabalhar nisso. Trabalhar na terapia. E durante, enfim, a gente não só acessou nossa criança interior, mas a gente também resgatou toda a carga e toda a experiência das nossas gerações passadas, né? Então, eu acho que isso também mexeu muito com a gente e pelo menos pra mim, assim, foi muito emocionante sentir aquilo, assim, aquela energia, né? Aquela energia. Honrar outras gerações. Porque às vezes a gente ouviu isso lá, né, que foi nos perguntado, a gente veio de uma família de sucesso e a maioria das pessoas disse não, e outras se bloquearam e não responderam. Eu não respondi. Eu fui uma que eu não respondi. Eu também não respondi. E aí eu fiquei, vim? Não vim? E óbvio que sim. E óbvio, que sim. Porque se a gente parar pra pensar, né, e aí como tu como mãe vai nos saber nos dizer que, tipo, a gente põe os filhos no mundo pra dar uma vida melhor pra eles. Então, os nossos pais nos deram uma vida melhor, os pais deles deram uma vida melhor pra eles e eles vão melhorando a cada geração. Então, quantas gerações precisaram evoluir, melhorar pra que a gente hoje estivesse aqui, né? Pra que a gente fosse as mulheres desenvolvidas que a gente se tornou. A gente tem que honrar e dever tudo isso às gerações passadas que eles construíram um caminho degrau por degrau pra gente. Pra gente estar aqui, a gente só tá aqui. Graças a ele, muito obrigada. Isso por ele. Aqui por isso, né? Por eles. Por toda a nossa geração passada. Então, é um resgate bem maior, né? É muita coisa pra... É muito profundo. É muito profundo esse papo de hoje, justamente é pra isso. A ideia é que vocês, de alguma forma, pensem nisso, né? Procurem sobre o assunto, pesquisem sobre isso, tenham experiências como a gente teve, que eu acho que são muito esclarecedoras. Vai doer, né? Vai doer. Não vai ser fácil. Mas é um encontro com a gente mesmo. Um encontro. Mas é muito... Dá um alívio. Não sei se vocês sentiram isso. Dá um alívio. Eu senti um alívio. Uma leveza, né? Como quem diz assim, tá tudo... Tipo assim, eu consigo deixar ir, sabe? Isso! Porque tu volta pra resgatar uma coisa que tu perdeu e tu volta com aquilo. E aí tu deixa tua criança, parece que... Fluiu. Fluiu.
fluir, É verdade. sabe? E aí dá E aquele aquela... peso que a gente Isso. carregava, ele não tá mais aqui. Claro que tu não Ah, vai é conseguir muito fazer bom. isso muito tudo bom. de uma vez só, mas obviamente É uma que construção. É uma É uma construção. construção. Então, a ideia do pod de hoje, na verdade, foi exatamente trazer essas reflexões aqui pra vocês, porque isso faz parte do nosso desenvolvimento pessoal, do nosso crescimento. Autoconhecimento também. Autoconhecimento. E é isso, acho que... Deixem depois os comentários. Deixem os comentários aí e digam pra nós se vocês já Ninguém participaram. chorou aqui, hein? Olha, acho que a gente chorou tudo que a gente já tinha pra chorar em todos os últimos, nos últimos eventos, nos últimos meses. Acho que agora a gente já tá centrado. A gente tá conseguindo falar sem É. chorar. Aham. Mas é isso. É isso, Né, gente. pessoal? Obrigada por nos assistirem. Continuem, né? Quem ainda não se inscreveu no canal, bora se inscrever. Quem ainda não curtiu nosso vídeo, assiste todinho, curte, comenta. Compartilha, lá no é muito Instagram. importante. E a gente quer saber a opinião de vocês. Quer saber se vocês estão Com gostando, se o assunto fez sentido. Coloca lá pra Gostaram do gente. assunto, mas Coloca aqui nos profundo, né? comentários. É, sempre deixa de lá vocês. embaixo. Fez sentido. Pode ser só isso. É. É. Então, tá até bom. a próxima. Nos vemos no próximo episódio, galera. Tchau, tchau.